faço isso desde que cheguei em Eunápolis, tá? Trabalhando como voluntário na associação comercial, nos conselhos, e senti que eu precisava ficar dentro da prefeitura o tempo que eu conseguisse ficar, mesmo que eu tivesse que criar estratégias para permanecer lá, engolir muito sapo e arrotar muito mel. Entendeu, Joilson? A ideia era essa, era ficar o máximo de tempo possível para que a gente conseguisse colocar a guarda numa situação que não pudesse retroagir. Hoje ele tem 40 concursados, ele tem que prestar conta disso à sociedade. Qual o prazo para ele fechar isso aí, Mirabour? Hoje, de acordo com a publicação da Secretaria de Administração, é o prazo máximo de apresentação. Hoje? Hoje ele tem que ter 40 pessoas. E caso ele hoje não consiga apresentar, o que vai acontecer diante disso tudo? Infelizmente, o poder público, ele quando chega nessa situação, ele pode contratar. E aí a minha grande preocupação é que se contrate pessoas para a Guarda Municipal. Até porque nós vamos gastar R$55 mil por turma formada. Quando eu digo assim, só de pagamento para a empresa que ganhou a licitação, porque foram recebidos R$55 mil para cada turma do Ministério da Justiça. E esse dinheiro tem que ser empregado na formação deles. Mas, veja só, mais outros investimentos que o município vai ter que fazer, como salário e uma série de outros investimentos. Esse treinamento, ele não sai por menos de R$200 mil. Aí você faz um treinamento com pessoas que amanhã vão pedir demissão e vão para a iniciativa privada. E aí nós não podemos fazer com que o município seja uma escola de treinamento para iniciativa privada. Nada contra a iniciativa privada. Porque esse curso ele pode aproveitar na iniciativa privada. Com certeza, em alto nível, porque ele é a matriz curricular do Ministério da Justiça, que foi elaborada para padronizar, de certa forma, o treinamento das guardas municipais no Brasil inteiro. É um curso de 476 Mas o concursado também não poderia fazer isso, Ele pode fazer isso, mas veja só, existe uma mística na sociedade brasileira que o concursado tem estabilidade. E isso atrai muito as pessoas. Então é mais difícil. Pensaria duas vezes antes de deixar a iniciativa pública para ir para a privada. Com certeza, mas um contratado, por qualquer 50, 100 reais a mais, ele literalmente vai sair. Porque ele sabe que ele vai acabar saindo de qualquer forma num determinado momento, quando virar o governo, por exemplo. Me contaram os rumores da cidade aí que na festa do Pedrão de Eunápolis havia uma certa cobrança de que era para ser liberado mais para os barraqueiros de Porto Seguro do que para os de Eunápolis. E você foi um dos que contestou e não aceitou. Houve isso mesmo, e de quem foi que houve essa imposição a você, Mirabour? Ô, companheiro, eu acho até o seguinte, que esse é o motivo da minha saída, sabe? Porque, veja só, eu peguei o Pedrão logo no 2009, né? 2010 também, e agora 2011. Em 2009 nós conseguimos transformar a estrutura do Pedrão, a estrutura comercial do Pedrão, numa coisa bem organizada, né? Eu confesso para você, não é para jogar confete para cima da minha cabeça, eu sei trabalhar, pô, e eu trabalho, entendeu? Eu, na verdade, no final do Pedrão estava doente, eu fiquei uma semana em casa de cama que eu fiquei doente, de tanto que trabalhei naquele Pedrão. Estruturamos e eu consegui um resultado excepcional, porque eu ouvi das pessoas, os ambulantes, dizendo: agora sim, agora nós que somos os barraqueiros de verdade, agora que nós somos os ambulantes, agora que nós somos as pessoas que ganham a vida dentro disso aí, nós conseguimos acessar nosso espaço no Pedrão. Em 2010, infelizmente, foi uma confusão danada, porque foi ano eleitoral. Né? No ano eleitoral, o que aconteceu? Como nós tínhamos aí a eleição de uma candidata a deputada estadual, né, da cidade, depois da gente vender todos os espaços do Pedrão, e os espaços do Pedrão não são baratos, tá? O gestor e a candidata fizeram com que abriram as portas para o pessoal de Porto Seguro, porque eles precisavam de conquistar o pessoal de Porto Seguro, porque a gente sabe que há uma intenção de que haja uma candidatura à prefeitura de Porto Seguro. Bom, eu nunca concordei com isso, mas chega num momento que você não consegue ultrapassar essas barreiras. O que aconteceu esse ano? Esse ano a primeira-dama demorou demais a falar a respeito de quantos todos ela precisava, porque normalmente isso acontece.
E aí o que realmente aconteceu? Depois de vender todos os toldos, eu fui obrigado a assumir que eu tinha tido problemas no meu planejamento, porque ela falou assim, eu preciso de 10 toldos para dar para o meu povo. Eu falei assim, mas dona Cláudia, eu já vendi todos os toldos disponíveis no Pedrão. E ela disse claro e objetivamente ao telefone, o senhor se vire, isso é problema seu. Com essa autoridade toda, com essas palavras. Exatamente com essas palavras. O senhor se vire, isso é problema seu. Só faltou mandar o senhor pro Faustão, se vire nos 30, né? Se vire nos 30. E isso ela queria esse estudo para servir a comunidade de Porto Seguro. Bom, não foi só de Porto Seguro, de região, porque na verdade veio gente de outras localidades que não Porto Seguro. Mas aí, falando sobre Porto Seguro, acontecia o pior ainda. Qual foi o pior, melhor? Um barraqueiro de capeta, né, os capeteiros, eles pagam R$400 para estar ali naquele local. Dicas de passagem, tem que dizer até bem claro que é mais barato do que na região em geral. Mas são R$400 para cada barraqueiro. R$100 por noite, né? R$100 por noite. Depois que estava tudo estruturado, porque nós imaginamos da seguinte maneira, nós somos cidadãos neapolitanos. Eu não nasci aqui, mas estou aqui por opção. Então eu tenho que defender a bandeira de Eunápolis. Para mim é o seguinte, inscrição de Pedrão primeiro, povo de Eunápolis. Se sobrar espaço, você põe o resto, é lógico. Com certeza. É lógico que não vai sobrar, companheiro. Tá? Mas aí, o lugar mais nobre do Pedrão, se você está de frente para o palco principal, é à esquerda, abaixo do camarote do prefeito, certo? Qual foi a nossa surpresa? Que na primeira noite houve uma invasão autorizada pelo gestor municipal e pela primeira-dama de pessoas de Porto Seguro, que ficaram ali sem pagar um centavo, inclusive sem ser submetida à inspeção sanitária. Os eunapolitanos todos pagaram. Todos os eunapolitanos foram submetidos à inspeção sanitária, todas as exigências. O povo de Porto? O povo de Porto simplesmente chegou e invadiu a área mais nobre, que nunca me autorizaram a colocar sequer uma barraca ali, tá? E na verdade é o seguinte, primeiro eu fiquei muito triste quando eu ouvi Mirabeau dizer que a associação comercial se reuniu e condicionou um apoio ao prefeito em troca de assumir uma secretaria. Se fosse uma pessoa que não tivesse um histórico ruim, talvez, eu acho extremamente natural que a associação comercial fizesse, porque está lidando com o comércio, é natural que o comércio tome conta da associação da Secretaria de Indústria e Comércio. Mas ele já vinha do histórico ruim. Se você analisar o primeiro mandato do prefeito, que ele disse que foi perseguido pelo ex-prefeito Paulo da Fé, mas o Ministério Público já tinha processado, entrado com processo em mais de 15 denúncias de irregularidade no primeiro mandato dele. Daí para lá, muitos processos já haviam. E mesmo assim a Associação Comercial entendeu que deveria dar apoio a um cidadão desse. Eu acho que foi um momento extremamente infeliz da Associação Comercial. Eu acho que foi. Se ele tivesse não tivesse um histórico, mas tinha um histórico já de fraude, de irregularidade. Só a estação de transbordo que ele prometeu foi 4 milhões. A Avenida Santos Dumont foi duplicada, né? No papel. Comeram 4 milhões ali e hoje o pobre coitado do pessoal lá da periferia, o pessoal lá do meu bairro lá, tá pagando 2 passagens, porque tem que comprar uma passagem até o centro e pro bairro que ele morava, que ele trabalhava. Porque a tal da estação de transbordo que o Omar Renner divulgou que ia fazer e comeram 4 milhões e não foi feito. Isso foi no primeiro mandato. Eu fiquei triste quando eu vi a Associação Comercial tomar essa posição. Depois eu fiquei mais satisfeito porque quando ele disse que o dinheiro está depositado e que já rendeu 50 e tantos mil reais, porque não conseguiram sacar o dinheiro. Aí, na minha opinião, nesse momento, está a demissão dele. Porque não houve uma maneira, não houve um acordo com ele, não houve um entendimento, não houve a possibilidade de tirar o dinheiro. Porque o objetivo não era fazer guarda municipal. A associação comercial pode até ter essa ideia, mas o objetivo era pegar o dinheiro do Ministério da Segurança, né, da Justiça. E eles não permitiram. Quando viu que não tinha como tirar o dinheiro, agora hoje o dinheiro vai sumir. A semana que vem aparece aí, no site de algum site da cidade, alguma coisa referente à Guarda Municipal, um arranjo
para o dinheiro desaparecer. Não vai ficar quase 500 mil conto na conta, não. Pode ter certeza que não vai. Não vai ficar lá, vai sumir o dinheiro. Pode ter certeza que vai. Como ele não permitiu que o dinheiro fosse desviado, que é a prática normal desse governo, está aí o Ministério Público provando. Hoje são mais de 60 denúncias. Eu fico muito triste quando eu vi que deveria ter tomado essa precaução antes. O histórico já era ruim, lamentavelmente. Com relação aos capeteiros, o pessoal dos barraqueiros, o Baldino esteve aqui, cantou a pedra, sentado onde eu estou aqui. O Baldino disse, olha, vai haver uma invasão de pessoas no Pedrão de Porto Seguro. Foi denúncia de o Baldino Júnior aqui. Inclusive com ônibus, dando de vai graça haver, lá, pessoal vindo. Estão distribuindo em Porto Seguro cortesia para ocupar as barracas aqui, onde o pessoal que trabalha em Eunápolis vai deixar de ter o espaço para dar o espaço. Mas eles têm a prefeitura, viu, Miraboud, como se fosse uma casa deles. A primeira-dama te liga e fala assim, ó, se vira, eu quero minhas cortesias para dar para o meu povo. Pulos, né? Dê seu pulo, se vire. Quer dizer, eles não estão gerenciando o município, é uma empresa particular deles. O município é deles. Fazem o que querem. A Associação Comercial, na verdade, ela não fechou o apoio a Roberto. Nós fechamos o seguinte, cada um de nós vai apoiar um candidato, tá? E aí, um de nós vai entrar na prefeitura com o candidato que ganhar, certo? E eu fiquei no apoio a Roberto e outros ficaram no apoio a outros candidatos. Nós queríamos efetivamente